Boa noite, Silvana. Vamos lá, gente. Como eu já disse... Pode gravar já, você gravando. Você quer fazer alguma fala introdutória, uma consideração geral, uma palavra motivacional, já que falta um mês para o Enem? Um mês não. 31 de janeiro, né? Falta um mês e alguns dias, um mês e 10 dias, mais ou menos, para o Enem. Então, gente, como já dito, a gente vai fechar a introdução. Já fechamos a introdução. A Adolfo está passando exatamente agora. Já fechamos a introdução. Vamos para desenvolvimento semana que vem. E aí, para mim ter certeza do Rick nem Princesa, eu preciso ter uma noção que vocês entenderam minimamente essa estrutura inicial da redação dissertativa argumentativa. A gente tem aqui uma redação feita pelo Marcos. E abaixo dessa tem uma redação de uma ex-aluna minha, que eu também coleciono redações. Já foi me informado que vocês estão montando o relatório com nome e e-mail, porque eu preciso disso para mandar para vocês, porque a ideia é a gente ter um arquivo no Drive compartilhado para vocês verem os comentários que eu faço. É mais ou menos igual isso aí que o Marcos está espelhando. Dito isso, tem como tu dar um zoom, Marcos? Mentira. Isso. Você quer ler a tua introdução? Pode ler. Aí a gente... Sim, gente, responda a lista dos... Isso, responda a lista dos e-mails. Separa só o problema do cultural, tá, Ju? Ali, ó, na terceira linha, o início. Vamos lá. A religião nasce do interior de uma cultura... Bota tudo em branco, Marcos, para eles não verem tudo em branco. Tira... A religião nasce do interior de uma cultura e busca dar sentido para a vida humana em seu todo. Assim, a prática da intolerância religiosa é um problema cultural que, apesar de previsto pelo Código Penal, qual visa assegurar a proteção ao livre culto, a persistência da discriminação de perfil religioso, sobretudo em relação às religiões de matriz africana, nos indica que devemos rever os fundamentos de toda a cultura que promove o silenciamento de outras práticas culturais e religiosas. O que vocês acharam dessa introdução, o início dela? Qual é a mensagem que ela traz inicialmente para a gente? Interpretação básica de texto. Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma contextualização, uma breve contextualização, que é por conceituação, não necessariamente traz algum repertório filosófico, literário, sociológico, biológico, física, entretenimento, nada. Arte, cultura, mas é por conceituação. Onde é que está esse contexto por conceituação? O que é conceitual? Vocês sabem o que é conceitual? Se eu falo assim, Marcos é belo, eu estou conceituando Marcos? Marcos é professor de filosofia, Marcos é um bom professor de filosofia, estou conceituando Marcos? Quem sabe? Quer opinar? Ninguém? Eu continuo? Sigo? Vocês sabem o que é o conceito? Qual é o conceito de conceituação? Vou seguir, então. Vou entender que vocês sabem. Beleza? Se vocês não responderam, eu vou seguir.
Galera, tem alguém aí? Aula. Estão vendo a tela. Vou dar aula com o Marcos. Marcos, vamos dar aula junto? Pode repetir? Claro. A região nasce do interior de uma cultura e busca dar sentido para a vida humana em seu todo. Assim, a prática da intolerância religiosa é um problema cultural que, apesar de previsto pelo Código Penal, o qual visa assegurar a proteção ao livre culto, a persistência da discriminação do perfil religioso, sobretudo em relação às religiões de matriz africana, nos indica que devemos rever os fundamentos de toda a cultura que promove o silenciamento de outras práticas culturais e religiosas. Perceba que é uma introdução, estou no início dela, no texto dissertativo argumentativo. Eu preciso ser objetivo. A introdução tem o caráter obrigatório para dentro do Enem, diferente da monografia que vocês vão produzir, que é uma introdução de 15 linhas, ou até mais em alguns casos. Mas para o Enem você precisa condensar isso em 7 a 6 linhas, de modo muito objetivo, claro e sempre linear, entendeu? Toda introdução, sem exceção, tem um contexto. Precisa ter um contexto, uma redação. Lembrando que a gente está trabalhando de gênero Enem, a gente não está trabalhando dissertativa argumentativa para uma monografia ou para outro fim social. A gente está trabalhando para o Enem. Então, ela precisa ter um contexto. Esse contexto pode ter o perfil, por exemplo, de cinematográfico. Deve ter algum filme agora na minha cabeça que aborde a questão da intolerância religiosa, alguma série que aborde a questão da intolerância religiosa. Deve ter alguma música que aborde a questão da intolerância religiosa. Alguma obra na literatura que aborde a questão da literatura religiosa. Tem alguns contos do Machado de Assis que abordam isso, a Igreja Católica. Se a gente for pegar a história, por exemplo, poderemos falar da chegada dos portugueses no Brasil, a catequização dos índios. Poderíamos falar do período nazista de Hitler, no qual exterminava os judeus, não só os judeus, mas exterminava predominantemente os judeus. Então, a gente tem exemplo ao longo da história que há traços dessa intolerância religiosa e poderia ser apresentado aqui na introdução. Mas, aqui nessa introdução específica, eu tenho uma ação contextual por conceituação, que é conceituar algo. Então, ele começa dizendo o quê? Alegando o quê? O que ele conceitua? A religião nasce do interior de uma cultura e busca dar sentido para a vida humana em seu todo. Isso é uma conceituação? Vamos lá. Vou seguir, tá, galera? Para a gente não perder tempo. Vou seguir. Não estou dando retorno, mas eu vou seguir aqui, senão vai ficar aí Marcos preso no mesmo lugar. Esse é o contexto. De A até todo é o contexto. Assim, a prática de intolerância religiosa é um problema cultural que, apesar de previsto pelo Código, já temos a tese. A prática da intolerância religiosa é um problema cultural, ou seja, o emissor, que é você, candidato do Enem, que está produzindo essa redação, tem uma mensagem a passar para o receptor, que é seu posicionamento, no qual ele afirma que a intolerância religiosa é um problema cultural. Não apenas isso, ele continua dando mais ênfase ao seu posicionamento, que apesar de previsto pelo Código Penal, o qual visa assegurar a produção ao livre culto, a persistente discriminação do perfil religioso, sobretudo em relação às religiões de matriz africana, nos indica que devemos rever fundamentos de toda a cultura que promova o silenciamento de outras práticas culturais e religiosas. Ou seja, a crítica aqui inerente é uma certa... você pode falar, tá, Marcos? Me complementar, porque é a sua produção. É um certo posicionamento a legislação não ser somente ela forte o suficiente para causar uma espécie de punição aos autores que praticam que são intolerantes religiosamente. Pode continuar, Marcos. Quer falar alguma coisa? O cerne da questão é a gente começar a gente compreender qual é a importância da relação entre religião e sociedade, entre religião e cultura. É mais ou menos a mensagem que
a introdução tenta passar. Na medida em que você só reafirmar a necessidade, ou melhor, você só reafirmar a liberdade ao culto pelo canal jurídico, não é suficiente se você não coloca um olhar crítico sobre a própria produção cultural que faz com que a intolerância seja possível. É um pouco o que a gente estava discutindo ontem. Não sei se todo mundo que está aqui hoje esteve ontem. E se todo mundo que esteve ontem está aqui hoje acompanhou legal o que eu estava tentando propor para vocês. De caminho de pensamento sobre essas duas palavras, intolerância e religião. É que no primeiro momento, quando eu digo para vocês que a religião nasce no interior de uma cultura, eu estou relacionando necessariamente que se há cultura, há uma forma de espiritualidade e religião. E que os limites da religião é ditado pelos limites da cultura onde essa religião nasce. Se isso é óbvio, se isso é tão evidente, como é possível a intolerância? Se é tão evidente que a religião nasce de culturas específicas e que o limite da religião é circunscrito pelo limite de uma cultura, então não faz sentido eu falar de Exu dentro de uma doutrina cristã, da mesma maneira que não faz sentido eu falar de Espírito Santo dentro da divindade, numa espécie de analogia a Ganesh, por exemplo, não faz sentido. Da mesma maneira que não faz sentido aproximar o catolicismo judaico de um protestante, por exemplo. Ou seja, na medida em que uma cultura forma uma religião, o limite daquela religião está circunscrito à própria cultura. Se isso é óbvio, se isso é tão evidente, como é que é possível a intolerância? Como é que é possível negar algo que eu nem faço parte? Eu não faço parte da cultura religiosa de matriz africana. Eu não sou bandista, nem katolicista, nem nada. Como que eu posso negar, não tolerar aquilo no qual eu não faço parte? Como é possível? É da onde eu vou colocar que a persistência da discriminação do perfil religioso, sobretudo em relação às religiões de matriz africana, indica que há um problema prévio à ideologia religiosa. Não se trata de só posições ideológicas da religião. Se trata do próprio antagonismo socioeconômico específico das culturas em tensão dentro de uma sociedade. Não é absurdo dizer que o Brasil ele não é formado por uma cultura única. Correto? Eu preciso de vocês. Estão calados hoje? O que aconteceu? Não tomaram café? Vocês querem conversar sobre outra coisa? A gente pode conversar sobre outra coisa se vocês acharem melhor, estiverem cansados. Querem reclamar da vida? Eu tô cheio de coisa para reclamar da vida também. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada, podem falar também. Eu prefiro que vocês falem que não estão entendendo nada do que dormirem com isso. É que nem aquele meme. Professor, como é que eu posso perguntar se eu nem sei o que perguntar? Sabe? Como é que eu vou perguntar se eu não sei? Exato, gente. Diga, gente, não está fazendo sentido, não está casando, não tá legal. E a gente repete. Ninguém? Ok. Jennifer falou que eu acho que está entendendo. Jennifer. Por que você acha? Não tem certeza. Isso é importante. Jennifer, se você fosse colocar com suas palavras essa ordem das palavras que eu estou colocando, como é que você faria?
Ou se você fosse tentar responder a pergunta como a intolerância é possível, se é óbvio que religião e cultura se pertencem. Vamos lá, é uma aula de produção textual mais filosofia. É uma aula de produção textual mais filosofia. Por ser produção textual, não necessariamente vocês vão só produzir. Vai depender da leitura e interpretação de texto primordialmente, entendeu? Porque para produzir, obviamente, você tem que ler. Você tem que ler. E a filosofia, estou roubando espaço de fala do Marco, demanda uma série de inquietações de você se levantar e questionar por diversos temas que não pode, o tema que a gente está pensando aqui, intolerância religiosa. Então, se eu perguntasse, o Marcos perguntou, qual foi a pergunta que você fez, Marcos? Como é possível a intolerância quando é tão evidente que os limites da religião estão no limite da cultura? Como é que eu posso ser intolerante numa cultura que não é minha? Como isso é possível? Vocês veem intolerância como intolerância e cultura andando de mão dadas, juntas? Como é que vocês enxergam essa relação? Vocês acham que a cultura afeta a intolerância ou a cultura afeta a religião afeta a cultura? Veja bem, se a gente pegar na Índia, por exemplo. Eu não sei, pensando assim, parece apenas falta de respeito. Envolve falta de respeito. As pessoas só não conseguem respeitar porque não faz parte da própria cultura. Ok, é algo muito parecido com o que eu conversei com o Lucas ontem. É verdade que é falta de respeito. Também. E é verdade que parece que as pessoas não conseguem respeitar o que não faz parte da própria cultura. Mas isso é aquilo que a gente observa. A gente observa a falta de respeito para saber como é possível uma coisa dessa. Se eu fosse tentar explicar isso, se eu fosse tentar justificar quer dizer não. Se eu quero mostrar as razões, os motivos para que dentro de religião e cultura haja algo como intolerância. Uma das formas, só uma coisa, o Marcelo falou, porque por meio da cultura as pessoas são ensinadas a odiar. Por meio da cultura as pessoas são ensinadas a odiar. É uma coisa curiosa, porque eu fico imaginando nas aulas de religião dos colégios católicos, eles ensinando a odiar uma outra religião que não o catolicismo. Não só nas escolas, na faculdade da PUC, tem obrigatoriamente disciplinas católicas. Assim, vamos pegar essa frase, porque por meio da cultura as pessoas são ensinadas a odiar. De que maneira? Isso é explícito? Professor. Oi. Eu estudei escola católica e não era bem assim. Porque algumas pessoas da minha sala eram evangélicas e eles respeitavam normal, só que eles não... Tipo, tinha capela lá, eu tinha aula de religião. Uma vez na semana a gente ia na capela, esses alunos evangélicos, eles não participavam, mas eles respeitavam, acho que... Entendeu? Ótimo. Obrigado pelo exemplo concreto. Porque é exatamente isso que eu estava pensando. Obrigado pelo exemplo. Foi pertinente pra caralho. Foi muito bom. Porque é exatamente isso. A nossa noção de que cultura ensina a odiar, porque a gente vê certos efeitos de racismo, por exemplo, ou de ódio a certas culturas afrocentradas, ou seja, centradas dentro da ideia da história do povo negro. Isso que eu quero dizer com afrocentrado. A gente não vai estar falando mentira de que há um movimento de ódio cultural contra essa cultura. Entretanto, essa aparente quase trivialidade com que a gente fala, Marcelo, eu não estou te chamando de trivial, não, querido, não estou. Eu estou dizendo que tem certas colocações que a gente faz
que cai num certo campo da trivialidade. A gente não precisa mais explicar isso. Parece que é algo está aí, sabe? Está dado. São precisamente essa frase, como, por exemplo, a cultura ensina a odiar, que quando a gente vai olhar para certos contextos, apesar de que isso é visível, não é explícito. Olha que loucura. Olha só o paradoxo que eu estou tentando trazer para vocês. Porque a maneira como uma cultura se torna dominante, ela, por muitas das vezes, passa por canais muito finos, muito capilares de formação dos valores de uma cultura. No caso do Brasil, portanto, não é absurdo dizer que nós temos uma diversidade cultural enorme, tremenda. Talvez não seja uma especificidade só do Brasil, mas que nós temos uma gama enorme de atravessamentos culturais, nós temos. Ok. A questão é que, de que maneira há uma predominância de determinados valores culturais que silenciam outras formas de cultura e, portanto, outras formas de religião e assumem uma espécie de dominância de valores, a partir das quais a gente consegue dizer que a cultura ensina ódio. Por mais que religião e cultura, precisamente, só ver uma coisa que o Jennifer colocou aqui, as pessoas tentam impor que apenas há um certo, uma forma de viver, um caminho é tudo fora, um caminho que seja tudo fora de errado. Não sei dizer todas as religiões, mas na evangélica meio que a gente fica dentro de uma caixa e aprende que muita coisa em outras religiões são erradas, sem nem saber o porquê, ou se é daquele jeito mesmo que funciona. Perfeito. Agora, por que isso é constitutivo da religião? Esse movimento de se colocar numa caixa e perpetuar a própria doutrina é constitutivo da religião? Ou será que é específico a algumas religiões? Você também como é que eu estou levantando perguntas que eu não quero responder? Mas será, Marcelo? Assim, eu não vou entrar nisso porque já são 6h30. Mas é um assunto muito foda dá para construir uma argumentação com vocês em que eu consigo mostrar, não demonstrar e nem provar, mostrar para discussão que por que a cultura sempre vai se centrar em si mesma, porque uma cultura ela se centra em si mesma e a religião ela nasce da cultura, ela não necessariamente vai negar o outro, mas ela só vai fazer sentido dentro da própria cultura. Percebe? O sentido daquela religião só faz sentido dentro daquele povo, daquela cultura. Fora dela não há sentido. Dessa maneira, toda religião é centrada em si mesma, porque a cultura que produz essa religião não é qualquer outra. A cultura brasileira que produz uma religião não é a cultura inglesa que produz uma religião, não é a francesa que produz uma religião. A prática umbandista no Brasil não são a mesma coisa que se a gente fosse fazer um estudo das ritualísticas das diversidades camadas sociais africanas, do continente africano. Se a cultura determina até a maneira como a religião acontece, e toda cultura não é a mesma coisa, cada cultura é diferente, é óbvio que a religião vai se centrar sobre si mesma. E que, nesse sentido, ela pode até não negar, dizer que não existe. Porém, na medida em que os povos se encontram,
que os problemas sociais e políticos acontecem, é evidente que vai haver um choque de crenças religiosas. Palestina e Israel. Essa ideia de que as coisas acontecem meio que uma entrando dentro da outra é muito bacana de se pensar, mas é difícil de acontecer. Porque quando uma cultura entra em choque com a outra, também as visões religiosas vão entrar em choque. Eu estou afirmando, então, que é constitutivo da religião, que faz parte da religião, a possibilidade dela ter choques, tensões e, quem sabe, anular outras religiões, outros princípios religiosos. Tudo por quê? Porque a religião, antes de tudo, faz parte da cultura. E cada cultura tem a sua constituição própria. Dada essa questão espinhosa toda, eu quero só chamar atenção para uma coisa, que é justamente o fator social-econômico que vai influenciar no silenciamento das religiões. Lex, você quer começar agora uma outra parte? Porque acho que da introdução eu pelo menos já dei a parada. Que viria disso é desenvolvimento. Mas... Eu quero chamar só duas coisas, atenção para duas coisas que eu falei na introdução, para além do que você pontuou. Se vocês olharem, não tem como, não existe a possibilidade, e se vocês cometerem isso, vocês vão tirar abaixo de 500, vai ficar, tenho certeza. Se vocês fizerem uma redação só com a leitura do tema, vocês vão ficar, não vão sair de 500, 520, 560. Os textos motivadores estão ali por um motivo, entendeu? E aí reparem que se vocês relerem os textos que a gente, o arquivo, que eu mandei o arquivo para vocês, a folha PDF do tema. Se vocês olharem o tema, eu tenho repetidamente, em 2 dos 4 textos, se não me engano, eram 4 textos motivadores, a questão da intolerância para as religiões de matriz africana. Eu tinha um texto não verbal, ou seja, eu tinha um texto misto, aliás, desculpa, que era um gráfico, que colocava a intolerância religiosa para as matrizes africanas, né? E a porcentagem de denúncias em liderança. Então, isso chama atenção para o Marcos escrever aqui, porque ele colocou isso aqui expressivamente. Ó. Vocês conseguem identificar onde é que está essa parte que eles põem esse posicionamento? E é claro, não é só pôr na introdução, preciso trazer isso ao longo do meu texto também, em algum momento na argumentação, porque a argumentação da parte da redação dissertativa argumentativa é a parte mais densa. Você tem que destinar mais ou menos 20 a 22 linhas para ela, entendeu? Sendo 50% para cada, por exemplo, de 10 a 11 linhas para o primeiro argumento, e mais 10 para o segundo argumento. Só um número assim. Então, quase 50% da redação sua é destinada ao desenvolvimento. Mas, na introdução, ele trouxe isso expresso aí, que é justamente na frase ali, ó. Assim, a intolerância religiosa é um problema cultural que, apesar de previsto pelo Código Penal, qual visa assegurar a proteção livre e culto, a persistência da discriminação de perfil religioso, sobretudo, eu tenho separado entre vírgulas o vocativo. Quem não sabe o que é um vocativo, é só uma informação extra. É a informação mais detalhada de um termo que veio antes. Sobretudo em relação às religiões de matriz africana. Então, se o Marcos destacar isso nos próximos parágrafos, ele vai ganhar ponto na coesão e coerência, que eu já falei justamente para vocês, aquela ideia de sentido em relação a todo o texto, que é tornar a sua redação cíclica. Não necessariamente ficar dando volta.
mas ter uma espécie de linha de sentido entre os termos já mencionados anteriormente e posteriormente. E uma palavra que eu chamo muita atenção, que é a palavra que promove o silenciamento. A gente sabe que a intolerância religiosa é uma violência. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito essa introdução, eu pensava, sei lá, em Paulo Freire, que é um cara que eu admiro, um intelectual, que eu sou apaixonado, porque ele traz muito essa lógica de opressor e oprimido, entendeu? Essa questão de silenciamento. Claro que para dentro do contexto de sala de aula, mas nada impede se eu trazer isso de modo bem detalhado para essa redação, por exemplo, entendeu? É uma relação que eu poderia abordar no desenvolvimento. Então, se eu retorno essa palavra aqui, silenciamento, para em algum momento dos meus argumentos, daria mais pontos para minha coesão e coerência, porque o cara da banca entenderia essa ligação de sentido. Pode continuar, Marcos. Não, eu te perguntei se você queria seguir. Não, agora pode seguir para o desenvolvimento. Acho que você pode falar a sua ideia aí. Tá. Mas depois disso você vai querer entrar no exercício? Porque não tem aquele formulário ainda. Não, não foca no formulário, não. Vamos continuar na análise da tua redação. E aí eu vou desenvolver a ideia. Primeiro, eu vou buscar, então, desenvolver justamente essa ideia da ligação entre religião e cultura. Eu vou sair da afirmação, a religião nasce no interior de uma cultura e busca dar sentido para a vida humana em seu todo. Eu vou sair de uma simples afirmação e vou tentar mostrar como que eu ligo uma coisa à outra. Em primeiro plano, as práticas de intolerância sobre determinadas religiões tem como consequência a negação da cultura onde elas nascem. Tá? As práticas de intolerância sobre determinadas religiões implica na negação da cultura onde elas nascem. Se toda religião nasce de uma cultura e eu nego essa religião, eu automaticamente nego o berço cultural onde essa religião nasceu. Pegaram esse cálculo? Responde, gente! Sim, Jenny falou que pegou. Todo mundo tá pegando. Beleza. Ademais, segundo o filósofo Alexandre Marques Cabral, as práticas de silenciamento e opressão sobre religiões de matriz africana, por exemplo, refletem as opressões socioeconômicas e culturais desta mesma matriz. O que eu quero dizer, então? Que é consequência, a intolerância religiosa contra a matriz africana é consequência do silenciamento e negação da própria cultura africana. Silenciada e subjugada para que se tenha predominância a cultura dominante. Cristã, branca, ocidental. Mas isso eu não vou colocar na redação. O Larte, eu leio uma coisa, o Larte me desmente. Mas é uma vez que o Larte precisa cuidado com a militância nas redações, porque a gente vai começar fogo no Estado, porque o cara não quer saber sobre sua posição pessoal política. Né? Atacar o Estado também acho que não é bem visto. A prova é do Estado. Você falando mal do Estado, não sei se o Estado fica feliz. Mas, não sei, o Leste pode dar aí... É porque a redação é o mundo bonito. É porque para a redação é um mundo bonito, onde tudo pode dar certo. A gente não pode... só, você não pode criticar o Estado. Você não pode criticar, você não pode dizer que o Estado está errado. Parece. Eu não sei se pode. Você me diz. Você pode apontar a precariedade nele, mas não falar que ele está errado. Né? Quer dizer, legal, né? Daí tua posição. Mas se tu falar que a gente está errado, a gente quisera, porra. Que cacete, mano. Enfim. Tá vendo? Essa coisa a gente não põe na redação. Tá? A gente dá o tapa com luva espelíca, mas a gente não dá com a mão virada assim, tem que dar mesmo. Não faz. Mas enfim. Professor da Unifavela cita ódio contra o Estado. Usar no jornal. Enfim. Ademais, né, segundo o filósofo Alexandre Marques Cabral, as práticas de silenciamento e opressão sobre religiões... Exato.
Quero dizer, então, que a intolerância religiosa, se eu estivesse aí defendendo o que eu acredito sobre a intolerância religiosa, como que eu estou me posicionando nisso? Estou dizendo que, olha, dado que religião e cultura andam juntas, eu negar uma cultura, automaticamente eu nego a sua religião. Ora, justo, porque se eu olho o processo histórico, por exemplo, de formação do Estado Democrático Brasileiro, melhor, da formação cultural brasileira, eu vou perceber casos evidentes, fatos evidentes, de que, a todo momento, o corpo negro, por exemplo, era colocado, obviamente, era colocado no lugar de subalternidade ou de apagamento. O fim da escravidão. Está livre. Estava livre? Podia trabalhar? Tinha condições? Tinha como sobreviver? Isso não é uma forma de apagamento? Isso não é uma... Que tipo de conhecimento aquela pessoa poderia, que trouxe de sua própria raiz, poderia ser aplicado no território brasileiro? Quem aproveitava o conhecimento vasto dessas pessoas? Conhecimento técnico dessas pessoas? Quem aproveitou alguma vez qualquer tipo de valor cultural trazido por essas pessoas? Mesmo quando estavam, entre aspas, livres. Quem? Quando? Não foi. Está vendo? Negar o arcabouço cultural, a nascente, a fonte cultural de um povo é automaticamente negar sua religião. A intolerância religiosa tem problemas sérios de problemas sociais. Não é somente uma posição ideológica, muito menos uma intriga de doutrina. Intriguinha de doutrina. É um problema de apagamento cultural e social. Sério. Consequentemente... Não, pode continuar. Consequentemente, constrói-se a predominância de uma cultura sobre as demais, configurando uma sociedade e uma política que promova unicamente seus valores. Daqui, se eu quisesse fazer um parênteses, para não colocar na redação, mas se eu quisesse começar a pirar na batata para falar sobre a ideia de Estado laico, eu poderia pensar um parágrafo extra daqui. Sem ser para a redação. Eu poderia pensar. O Estado é laico? Na lei está. Ele é. Ele é. Se os valores do Estado não vêm do céu, não dá em árvore, mas são constituídos pela sociedade que forma o Estado, e a sociedade que forma o Estado é estruturalmente racista, o Estado vai ser o quê? Não é que é para jogar fora as leis, é para questionar se as leis são efetivas, se elas fazem sentido com a revisão das tensões culturais em questão. Afirmar a liberdade de culto não faz com que o terreiro de Umbanda seja invadido. Não impede. É a mesma coisa que tem que acabar com isso aí. É a mesma merda. Do ponto de vista prático, é a mesma merda. Seria possível levantar suspeitas contra o Estado de uma certa forma de valor cristão dentro do Estado, ainda que implícita, nas entrelinhas, escondida, subterrânea? Será que é possível? Quando vocês entram em lojas da Previdência Social e vocês olham para a parede, o que vocês veem? Além de placas. Aqui na Penha, por exemplo, eu moro na Penha, que é do Estado, Rio de Janeiro. Quando eu entrei lá para pegar meu FGTS, anos atrás, quando eu saí da telemarketing que eu trabalhei. Uma cruz. Crucifixo. Quais são as presenças dos elementos cristãos dentro do aparato do Estado? E a gente vê e não percebe. Disso simboliza a cultura do amor ao próximo. E um pouco acima, você coloca que a cultura ensina ódio. Então, assim, o amor ao próximo tapa ao outro. Né?
Quer dizer... É aquilo, né, cara? É entre tapas e beijos, é ordem e desejo, só que o tapa que dá no outro geralmente mata o outro, é amor, é ternura, é... Pois é. É isso. Essa é a ironia. Essa é a ironia da questão. Essa é a ironia da questão. Uma vez eu perguntei aqui em casa como é que é possível que numa religião que prega o amor, tal como a religião cristã diz que é, biblicamente falando, é possível a negação completa do corpo feminino, a negação completa de qualquer outra forma de espiritualidade. E a resposta que eu tenho é sempre porque Deus é tudo. Se ele é tudo, ele pode ser mal, inclusive. Mas mal para quem? Com quem ele está sendo mal e não está sendo com quem? Para quem dá amor e para quem dá o ódio? Eu preciso deixar uma coisa explícita aqui. Há inúmeros trabalhos sobre filosofia cristã que pregam a resistência e a libertação justamente do aparato repressor da história do catolicismo. Para não ficar aqui fazendo espantalho da Igreja Católica. Não. Tem muitas interpretações possíveis de práticas subversivas, até certo ponto, das interpretações correntes sobre o catolicismo. São interessantes para pensar, inclusive, movimentos de revolta contra essas opressões, a partir da doutrina cristã. Para não ficar... Por que não, sabe? Porque aí fica um espantalho, né? Fica espantalho, tu fica batendo numa coisa e aí aquilo vira um símbolo de ressentimento e maldade. Quando não é bem assim. Em segundo plano, a prática da intolerância religiosa tem por efeito silenciar movimentos de determinadas culturas, nada mais consequente do que eu já vim falando, que buscam um sentido próprio para a vida. Peraí, Marcos, deixa eu só voltar para um negócio rapidinho. Sim. Gente, na língua portuguesa existe um negócio chamado sintaxe. É uma disciplina que, inclusive, eu estou atrasado na faculdade. Assim. Mas ela é maravilhosamente linda, porque ela analisa, ela tem a preocupação de mostrar semanticamente, ou seja, semântica é uma palavra bonita para significado, da relação das palavras dentro de um período, dentro de uma frase, entendeu? Então, há na redação do Enem uma certa preocupação com a sua colocação em determinados momentos, para justamente ter uma unidade de sentido. Então, perceba que é aconselhável a gente sempre deixar claro para o leitor que eu vou começar um argumento, que aquele é meu primeiro argumento. Então, um recurso que é muito usual, mas que vocês podem botar muitos outros, que se vocês estudaram os conectivos e as conjunções, que eu acredito que estudaram, vocês viram algo chamado locuções coordenativas, que são justamente não necessariamente coordenações ou conjunções, mas são palavras que têm a ideia de manter uma certa ligação com um termo anterior. E aí isso pode estar colocado no início do parágrafo ou no meio do parágrafo. Então, repare, em primeiro plano, isso já deixa claro que é meu primeiro argumento. Abaixo disso tem segundo plano, que é o meu segundo argumento. Dentro do primeiro plano, eu vou continuar. As práticas de intolerância religiosa sobre determinadas religiões implicam a negação de cultura aonde elas nascem. Ademais, é uma conjunção que expressa uma ideia de uma adição de algum acontecimento, de alguma informação, de alguma sequência de ideias. Então, esses conectivos vocês precisam não decorar, não é para chegar em casa e escrever numa geladeira, mas produzindo, vocês vão ver que espontaneamente isso vai estar fixo na cabeça de vocês. Não são palavras rebuscadas, porque vocês conhecem os conectivos, só que vocês conhecem, estão muito próximo da oralidade, que é o porquê, o e, o mais, o que, também, pois. Então, expandir um pouco essa faculdade mental para outros colectivos, entendeu? Entretanto, todavia, não obstante, porém, contudo, por conseguinte. E aí entra numa outra classe de palavras, que vocês estão vendo em língua portuguesa,
que é as classes gramaticais, que são os advérbios. É muito comum no Enem usarmos advérbios. Toda palavrinha, geralmente, terminada com mente, que tem o sufixo mente, ela é um advérbio de modo. Então, tem aqui consequentemente, ou seja, de modo consequente. Drasticamente, de modo drástico. Então, lembra daquele funk que eu achei mó da hora, que é abusadamente? De modo abusado, entendeu? Abusadamente, ela vai sentando. Abusadamente, ela vai batendo. Ou seja, de modo abusado, entendeu? Então, vocês usarem isso na faculdade. Usarem isso na produção de vocês. O Enem gosta muito de adjetivos e também advérbios. Então, é usar isso, mas apreciar com moderação. Então, não são palavras rebuscadas, mas são palavras que vocês precisam ter um certo conhecimento. Então, por exemplo, mais para frente aqui, eu coloquei em algum momento, acho que está no segundo desenvolvimento. É uma ação hedionda, né? Que é uma ação perturbadora, é uma ação olha lá, hedionda, tá vendo? Perturbadora, sei lá. Eu também posso usar um pouco de hipérbole, que é outro recurso estilístico, que é um exagero. Então, falar que as religiões de matriz africana são bombardeadas com uma série de ataques. Elas não recebem literalmente bombas, né? Mas bombardeadas no sentido de... como é que eu posso explicar? Ter rotinamente uma sequência de ataques, entendeu? Uma explosão de ataque, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Então, esses recursos estilísticos vocês precisam estar familiarizados. Vocês não vão tirar mais de 600 na redação se vocês não tiverem uma dominância desses recursos, tanto os conectivos, tanto as conjunções, como os advérbios e os adjetivos, entendeu? É muito comum a gente ter uma presença de adjetivo, por exemplo, na tese. Nessa tese, qual era o adjetivo? Tinha um adjetivo? A prática da intolerância religiosa é um problema cultural. Aí não tem necessariamente um adjetivo, eu só tenho um complemento. Mas é muito comum ter um adjetivo, entendeu? Então, cuidado com isso. Desculpa, Marcos, cortar. Pode seguir. E aí vem o segundo desenvolvimento, ou seja, eu já estabeleci bem o que eu entendi pela relação entre religião e cultura, já estabeleci que, ao falarmos dos problemas da intolerância religiosa, falamos também dos problemas sociais e políticos, das culturas em choque, ou uma cultura. E agora eu vou me ater à segunda parte da argumentação, que é justamente apontar para tudo que, apesar da necessidade de uma luta através do aparato legislativo, ou seja, que é necessário, ainda que é necessário que haja leis que protejam o livre exercício do culto, só ela não é suficiente. Eu coloco. Em segundo plano, a prática da intolerância religiosa tem por efeito silenciar movimentos de determinadas culturas que buscam o sentido próprio para a vida. Assim, pode-se afirmar que tal prática de onda é um problema igualmente social e político, socioeconômico e político, cabendo ao Estado, uma vez laico, problematizável, mas uma vez laico. Nota, isso aqui eu afirmei porque um dos textos motivadores coloca que o Estado é laico, uma vez laico, ser o responsável por resolver os antagonismos entre culturas religiosas. Entretanto, com um número expressivo, que é curioso, né? Porque nem já assume uma tendência. Aliás, Lex, será que se a gente afirmasse que o Estado não é laico, daria merda? Então, vamos lá. Será que daria merda? Depende dos argumentos, entendeu? Por exemplo, teve gente que falou que não existe... Eu acho que eu já falei isso com você, teve gente que falou que não existe violência contra a mulher. Não é um crime persistente. E ainda assim conseguiu tirar uma nota consideravelmente alta. Concordo, mas a parada você vai estar falando algo que por Constituição é contraditório. Entende? Sim.
Sim. Eu entendo que depende dos argumentos justamente por causa disso, porque você precisaria bater em muita coisa para conseguir quebrar a força da lei que uma Constituição possui. Mas, enfim, assumindo que o Estado é laico, então assumindo junto com o Enem que o Estado é laico e que o mundo é bonito e que as pessoas não sofrem, ser o responsável por resolver os antagonismos entre culturas religiosas. Isso aqui é um problema também, porque a gente vai entregar na mão do Estado, a gente terceiriza na mão do Estado aquilo que deveria acontecer, especialmente pelas camadas populares. Se eu suponho que o Estado esteja comprometido pelos valores culturais que o formam, os valores culturais dominantes que o formam, apostar unicamente na força do Estado não levanta suspeitas. Estou jogando aqui. Mas a gente entende que o Estado é responsável por resolver esses antagonismos. Porra, tu quebrou o terreiro da galera. Qual foi? Tá de sacanagem. Pô, tu entrou na porrada ali com a galera evangélica que estava ali, cantando, enfim, fazendo lá suas coisas lá no culto. Chegou lá, saiu metendo a chutabef todo mundo porque tu queria dormir. E aí o Estado vai intervir com a força da lei para impedir que haja, né, violência ou brutalidade entre partes em choque, em conflito. Te entrega na mão do Estado resolver isso. E a gente assume que, porque ele é laico, ele vai ser imparcial. Entretanto, com o número expressivo de denúncias entre 2011 e 2014, as religiões de matriz africana são as mais vulneráveis às violências sofridas por motivo religioso. Segue-se disso que somente reafirmar a liberdade ao culto como direito constitucional, tá? Segue-se disso que somente, fiz isso e acabou, não preciso fazer mais nada, somente reafirmar a liberdade ao culto como direito constitucional torna-se insuficiente se não acompanhada de um olhar crítico para as intolerâncias sociais e econômicas que perpassam a própria cultura. Eu não estou dizendo que foda-se a lei, que a gente não precisa de uma Constituição. Eu estou dizendo que ela é insuficiente porque o problema está nos antagonismos culturais e, portanto, sociais. Coisa que eu só iria fazer um apontamento na conclusão, que eu não vou entrar hoje. A gente não vai falar disso hoje. Né, Laerte? Não vamos falar disso hoje. Isso, só ano que vem. Só ano que vem. Mas a parada é essa. O que... Gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu só quero chamar uma coisa que você falando me veio à cabeça. Essa semana a gente teve um exemplo muito bizarro, assim, do ministro da Educação, da Saúde, Pazuello. Ele convocou uma missa. E qual é a problematização que a gente tira disso, né? Se for, sei lá, uma convocação de pais de santo ali fazendo sua metodologia cristã, fazendo sua abordagem cristã. Quais são as implicações que a gente tiraria a partir disso, né? Pois eu acho extremamente simbólico que já são 7 horas, a gente vai terminar, Érica, desculpa, a gente não vai mais esse horário, só vou terminar essa frase. Fica à vontade, Marcos. Foi um absurdo que o Ministério da Saúde fez, mas vai. Não, cara, eu acho assim, que alguém deveria ter moldurado. Infelizmente, os memes hoje são as nossas molduras, né? Mas se perde muito fácil. Quando houve o processo de pedido de impeachment da Dilma, primeiramente a Deus, agradeço a Deus, sabe? Primeiramente a Deus. Cara, meu irmão, tu tá numa disputa política, cara. Tu tá no meio de uma explosão séria política e tu invoca Deus num estado laico. Tá vendo? Como é que é visível que tem uma estranheza nisso tudo? Tá ligado? Mas é isso, gente. E só para fechar rapidinho, o Marcos vai jogar o link aqui para vocês com o exercício que vocês conseguirem fazer. E para vocês relerem o arquivo,
entendeu? Relerem o arquivo, o tema da redação tolerância religiosa, que semana que vem a gente vai entrar em desenvolvimento. Eu não sei quando é que entramos em recesso. Eu gostaria de saber muito essa informação. Se puderem passar agora, se a gente vai entrar de recesso, se a gente vai ser junto. Não, vai entrar sim. Peraí, eu vou ver o calendário, mas eu posso te passar o calendário. Érica, você lembra? Não sei. Alunos, não sei. Mas eu vou te passar. Eu acho que ficará o Marcos, não, peraí que eu não peguei. Laerte. Laerte, eu acho que vai ficar entre o Natal e o Ano Novo mesmo, naquela semana. Eu acho que por conta do ano ter sido um pouco, enfim, como foi, né? Difícil e tenso e diferente, a critério do professor, enfim, eu vou dar esse recesso, vou ficar mais ou menos, né? Então, o que eu soube foi isso, assim, mas oficialmente eu acho que é entre o Natal e o Ano Novo. Eu acho que ainda tem aula na semana que vem. Já é antes do Natal, né? Isso, antes do Natal. Então, semana que vem a gente vai se ver, então, gente. Eu tenho aqui, eu abri agora o calendário, aí eu já posso mostrar aqui que, tipo, o recesso em si vai ser meio que para todo mundo, assim, as férias que, não sei se a Bianca falou contigo, senão eu vou falar com você depois, das férias que cada professor que estava me falando como é que ia fazer. Mas o recesso, não sei, dia 20. A sua última aula seria dia 22. Show. Vou pegar o tempo. Vou sair aqui para a professora Érica já começar a sua mágica. Beijão, gente. Tchau. Bem, boa semana. Beijo. Eu paro de gravar aqui ou deixo direto? Pode parar. Pode me passar o rosto também, que eu vou fazendo as coisas. Para não ficar